Olá, eu sou o professor Diório, Língua Portuguesa, terceira série. No nosso encontro de hoje, nós vamos analisar uma resenha de filme. Nós já vimos resenhas em outras aulas, mas hoje nós vamos analisar um pouco mais uma resenha especificamente. Vamos reconhecer orações subordinadas adverbiais, que também para encerrar o ciclo das orações adverbiais. Em outras aulas nós já trabalhamos, hoje nós trabalhamos com as últimas que faltam, ou seja, classificar as orações como finais, temporais ou proporcionais. Então, desta vez, nós vamos trabalhar com na verdade não é uma resenha inteira, né? Alguns fragmentos de resenha. Normalmente eu pego o início, um pedaço ali no meio e no final, fica sempre a referência aí, vale sempre aí a dica que vocês vão atrás e leiam o texto na íntegra, né? Por questões de tempo, de espaço aqui, não colocamos o texto todo só com fragmentos, mas suficiente para trabalharmos. Então, eu escolhi a resenha do filme Minha Fama de Mal. É um filme que foi lançado em 2019, ou seja, o ano passado, é um filme nacional. Vamos lá. Minha Fama de Mal. Cinebiografia de Erasmo Carlos é agrado certeiro aos fãs da Jovem Guarda, mas peca por falta de visão crítica. O filme conta a história do programa de TV da Jovem Guarda e do movimento dos anos 60, pelos olhos de Erasmo Carlos, autor do livro no qual o filme se baseia. Relembrando sua vida dos anos 60 até o fim dos 70, passa pelo encontro com Roberto Carlos, suas primeiras composições, a explosão da Jovem Guarda e a vida depois do fim do programa. Minha Fama de Mal é esperto em sua estética. Na sua juventude, há recursos visuais mais descolados, como referências aos quadrinhos. Já mais velho, o músico quebra a quarta parede. Na sua maturidade e nos tempos pós-Jovem Guarda, o filme toma um formato mais tradicional, passando uma ideia de evolução de Erasmo que acompanha o ritmo do filme. Assim como a Jovem Guarda, o filme ignora o contexto político no qual se passa, mas Luiz Farias lidou bem com a limitação política do movimento. A falta de problemática ou crítica no filme compensa com atuações e hits. Há hits como É Proibido Fumar, Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, Eu Sou Terrível e muitas outras, criando uma trilha sonora ótima. As performances musicais, como um dos pontos altos do filme, devem tornar um entretenimento garantido para quem já é fã da Jovem Guarda, mas a ausência de um conflito torna a história menos interessante para quem ainda não conhece seus protagonistas. Bom, esse é o texto que vamos trabalhar, então eu proponho aqui algumas questões para começarmos. Primeiro, quais informações já são adiantadas ainda no título e na linha fina da resenha? 2. Você sabe o que significa este título? Explique. 3. Um pedaço ali. O filme ignora o contexto político. A qual contexto ele se refere? E 4. De acordo com a resenha, qual é o grande ponto positivo do filme? Então eu vou colocar aqui a resenha, né, completa, as questões, dá um tempinho, de preferência façam por escrito no caderno e já voltamos.
Então, foi tranquilo? Bom, vamos analisar então. Minha Fama de Mal como eu disse, é um filme brasileiro, foi lançado em 2019, então ele é bem recente. Eu já tinha trazido isso numa outra aula, na aula de sinopse de filmes, né? Nós já abordamos Minha Fama de Mal, então está aqui agora a resenha do filme. Então vamos às perguntas. Vocês perceberam que, por mais que tenha só alguns trechos da resenha, ela não está na sua íntegra, é bem possível perceber todas as informações que nós precisamos aqui. Então, primeiro, quais informações já são adiantadas ainda no título e na linha fina da resenha? Ou seja, ele já coloca ali Minha Fama de Mal e já fala que é uma cinebiografia de Erasmo Carlos e ele já coloca ali a opinião, né? Que ele peca por, né, agrada aos fãs e peca por falta de visão crítica. Então, na verdade, ele adianta sim. Ele fala que trata-se de uma cinebiografia, né, do Erasmo e já dá a sua opinião logo ali na linha fina. Então, você já mais ou menos sabe o que esperar da resenha. Depois, eu perguntei se você sabia o que significa esse título. Explique. Tem um pouco a ver com o que nós vamos falar hoje. As resenhas, elas, apesar de analisarem obras, né, as resenhas de filme analisam os filmes, elas trazem informações adicionais que não necessariamente estão explicadas na resenha. Então, nesse pedaço aqui, né, nesse trecho que eu trouxe, tem algumas informações que elas não estão explicadas ali. Cabe ao leitor da resenha fazer as ligações. Então, por exemplo, Minha Fama de Mal é uma música muito famosa do Erasmo, logo no início da carreira, que ela é meio uma música símbolo. Então, coloquei aqui, ó, é o título de umas principais músicas símbolos do artista. O que eu quero dizer com música símbolo? É uma música que fala um pouco do jeito dele, da persona dele, né, das atitudes dele da época, e ficou muito emblemática, né, ficou muito simbólica, como o Erasmo Carlos. Tanto é que é o nome do livro das memórias que o próprio Erasmo escreveu, que deu origem a esse filme, é Minha Fama de Mal. Então, é uma música do Erasmo, bem famosa, que diz muito dele e de toda a sua carreira. Depois, voltando aqui, ele tem aqui no meio, mais ou menos, ele fala assim, ó, assim como a Jovem Guarda, o filme ignora o contexto político no qual se passa. Então, o filme ignora o contexto político, a qual contexto se refere? A Jovem Guarda, ela aconteceu em meados dos anos 60, nos anos 70. E ele está comentando o quê? O período da ditadura militar no Brasil. Inclusive, a Jovem Guarda, ela é muito criticada, é isso que ele está comentando ali, a falta de visão crítica do filme. O próprio movimento da Jovem Guarda, na época, ele foi considerado pelos outros movimentos culturais, pelos estudiosos, pelos críticos, pela sociedade, assim, uma parte da sociedade, como um movimento alienado, né? Porque enquanto estava acontecendo a ditadura militar, a Jovem Guarda estava ali só cantando, festa, né? Músicas sem muito contexto político, que fazia contrapartida com a MPB, que estava bem crescente. E isso, inclusive, mostra muito superficialmente no filme. Então, isso é uma das críticas aqui do próprio resenhador, né? Ou seja, assim como a Jovem Guarda, o filme também meio não toca muito no assunto da ditadura, que é bem o momento que estava acontecendo toda essa história aqui. E por último, de acordo com a resenha, qual é o grande ponto positivo do filme? Então ele diz que são as performances musicais, né? Uma das coisas grandes, um dos grandes pontos do filme são as performances musicais, afinal trata-se de uma biografia, né? A cinebiografia de um músico, né? De um período bem efervescente da música brasileira, música popular, né? Bom, nós estamos vendo aqui resenha de filmes. Eu coloquei ali de outras obras também, porque se resenha qualquer obra, né? Nós já vimos em outras aulas, as resenhas são textos sobre obras, né? No caso aqui de filme, mas o que vamos falar mais ou menos serve para qualquer tipo de resenha. No caso aqui da resenha de filme, a função dela não é simplesmente apresentar a obra, não é? Mas ir um pouco mais a fundo, ou seja, é uma análise crítica, né? Você analisa a obra e traz críticas, sobre determinados pontos de produção e principalmente faz referências, ou seja, você faz normalmente referências a outros textos. Então, bem rápido, nós já vimos em outras aulas, qual é a função da resenha? Apresentar informações técnicas, apresentar informações polêmicas, apresentar análises e opiniões, ou apresentar gráficos e tabelas. Seja de filme ou de qualquer outra obra, as resenhas mais ou menos servem para apresentar análises e opiniões. É através das resenhas que você tem uma visão analítica e crítica daquela obra analisada. Bom,
Vamos continuar aqui, como eu disse, com o mesmo texto. Então, depois eu coloco novamente o texto aqui, mas mais algumas questões para entendermos melhor. Primeiro, pode-se dividir o texto em 4 partes. É esse fragmento que eu trouxe. Então, identifique e indique o que abordam. Eu gostaria que vocês percebessem como mais ou menos se estrutura esse fragmento que eu trouxe. Então, você vai perceber em 4 partes, numa sequência. Então, tentem ler novamente e perceber em que momento ele vai mais ou menos trocando de assunto, não é? Ele trata de uma parte, depois ele muda para uma outra coisa, enfim. Essas partes. 2. Em qual dessas partes o autor, né, da resenha resume os pontos positivos e negativos para o seu veredito, né? Afinal, ele analisa a obra e ele normalmente traz aí a sua visão, né, a sua crítica sobre. Então, gostaria que qual dessas partes você, né, ele faz isso. E 3, se o encerramento do texto condiz com as informações iniciais. Ou seja, as primeiras proposições lá no início, se o resenhador termina o texto com essa mesma ideia para justificar. Então está aqui de novo o texto, as questões e um tempinho para vocês, de preferência façam por escrito no caderno, já voltamos para comentar.
Então, tranquilo? Bom, vamos direto aqui já. Então, a primeira parte do texto, né, o início aqui, ele traz o breve resumo da história, ou seja, ele conta mais ou menos a história, como se fosse a sinopse do filme, né? Ele traz para você mais ou menos do que trata a história. A segunda parte é quando ele comenta da estética interessante. Eu pus esses títulos para a gente ter uma noção mais ou menos, né? A estética interessante, quando ele fala: minha fama de mal é esperta em sua estética. Daí ele fala que tem um momento que ele faz referência aos quadrinhos, né? É interessante, quando você puder ver o filme, se você puder, eu aconselho, é um filme bem interessante, bem divertido, né? Ele faz aí aquelas brincadeiras gráficas no vídeo que lembram a linguagem dos quadrinhos. Depois ele fala que ele quebra a quarta parede. A quarta parede é um termo que vem do teatro, é quando você fala com o espectador. Porque assim, imagina que o teatro é uma caixa, né? Imagina um palco de teatro, ou até aqui mesmo onde eu estou, né? Aqui gravando com vocês. Você tem a parede de fundo, as duas paredes do lado, e a frente seria uma espécie de quarta parede, só que é onde vocês estão, né? Se vocês estivessem no teatro, na frente da TV, né? Então seria a chamada quarta parede. Então, porque quando você está numa peça de teatro, quando você está num filme, é como se você estivesse dentro de um cenário fechado. Só que a quarta parede seria a que não existe, que é justamente para as pessoas poderem assistir. Falar que quebra a quarta parede é quando o ator se vira para o espectador, né? Se vira para esta parede, onde seria a quarta parede, e fala diretamente com as pessoas que estão assistindo, né? Então ele rompe com essa ideia de brincadeira que ele estaria fechado, não teria ninguém assistindo. Então a quebra da quarta parede é uma espécie de consciência do personagem que tem gente assistindo, então ele fala diretamente com você. Então é isso que é quebrar a quarta parede, que ele comenta aqui. Depois, a terceira parte do texto, né, é onde ele fala do contexto político, né, que é ignorado, a questão da ditadura. Ele não cita a ditadura, tá? Em momento algum ele fala ditadura. Mas nós sabemos, né, os anos 60, os anos 70, estamos em plena ditadura, né? E, por último, ele fala dos pontos altos e a conclusão, né, a última parte, quando ele conclui dizendo aí os pontos positivos e negativos do filme. Depois, em que parte o autor resume os pontos positivos e negativos, ele tem bem uma frase toda aí que fala isso. Ele coloca lá: a falta de problemática ou crítica no filme compensa com atuações e hits, né? Isso mais ou menos sintetiza toda a ideia do filme que ele já adiantou no início, né? Ele fala que é um agrado certeiro aos fãs, mas peca por uma visão crítica, que é a nossa terceira aqui, né? Se ele condiz com as informações iniciais, sim, no início ele já alertava para isso, que ele era mais visado para agradar os fãs, sem entrar muito em questões políticas, questões, enfim, problemáticas, sem muito visão crítica, ok? Bom, então como vocês percebem, a resenha, ela é um texto analítico com uma visão crítica sobre alguns pontos que o resenhador escolhe e fazendo referência aí a outros textos para ajudar nessa compreensão. Tranquilo? Bom, para encerrarmos uma sequência de aulas que nós estamos vendo umas questões linguísticas gramaticais, não é? Vamos aqui... antes eu te pus um quiz, eu tinha até esquecido desse quiz aqui, mas vamos rapidinho então. Resenhas geralmente apresentam... Bom, baseado no que eu falei, elas apresentam fatos e opiniões, dados e estatísticas, informações e notícias ou conceitos e definições? Bom, fatos e opiniões, né? Você tanto traz as informações sobre aquilo, como você coloca a sua opinião. E agora sim, né, vamos voltar e encerrar o que nós já estamos vendo há outras aulas, as orações subordinadas adverbiais, né? Lembrando que elas exercem a função do advérbio, né? Funcionam como adjunto adverbial e elas podem ser classificadas nesses 9 tipos. Nós já vimos os 6 primeiros, vamos agora os 3 últimos, né? Para isso, um rápido exercício. Tem aqui uma oração: acontecem muitos números musicais para que os fãs sintam-se agraciados. Bem simples, encontra a oração subordinada e vê que tipo de circunstância ela expressa. Normalmente o nome dela já tem a ver com a circunstância que ela expressa. A dica maior é sempre: achem os verbos, a partir dos verbos vocês acham as orações, vê qual que é dependente da outra, acham a subordinada, vê qual é a ligação que elas têm ali. E já voltamos.
E então, tranquilo? Bom, vamos direto. A oração subordinada em si é para que os fãs sintam-se agraciados. E expressa o quê? Está expressando a finalidade, né? A finalidade para o que acontece os números musicais. Ou seja, como ela expressa a finalidade, ela é uma adverbial final, né? Uma oração subordinada adverbial final. Eu sei que tem muita gente que me critica porque eu falo que é fácil, né? Mas é tranquilo, gente, é só analisar. Normalmente o nome tem muito a ver com o que está sendo expresso ali, então não tem muito erro, né? Eu até admito que são vários, mas não é tão complicado assim. Vamos a mais uma. Há referências às HQs quando o filme retrata a juventude de Erasmo. Mesma coisa, localiza a subordinada, veja o que expressa. Então, tranquilo? Essa daqui é mais fácil ainda, ó. Há referências às HQs quando o filme retrata a juventude de Erasmo. Ou seja, o que está dando a ideia aqui? Dando a ideia de tempo, né? Está indicando em que momento isso acontece. Logo, é uma adverbial temporal. E para finalizarmos, o terceiro, a trama do filme avança à medida que as fases do cantor evoluem. Mesma coisa, façam aí, já voltamos.
Então, tranquilo? Então, veja lá. À medida que as fases do cantor evoluem, é a subordinada. Então está dizendo o quê? Está dando uma ideia de proporção, conforme o filme avança, a proporção que essas fases evoluem. Ou seja, uma proporcional. Oração subordinada, adverbial, proporcional. Tá, talvez não seja tão simples assim, mas agora um exercício um pouquinho maior, com um pouquinho mais de tempo, para que vocês realmente sintetizem essas ideias. Então, localize as orações adverbiais e classifique-as como final, temporal ou proporcional. Bem simples, acha os verbos, acha as orações, vê qual que é a subordinada, né, qual tem a dependência e vê que ideia que ela está dando, de finalidade, de temporalidade, né, de tempo ou de proporcionalidade. E já voltamos para comentar.
Então, tranquilo? Vamos lá. Um conflito tornaria a história mais interessante para que surgissem outros fãs. Ou seja, é a finalidade, né, da outra oração. O filme suprime qualquer problemática enquanto investe nas atuações e hit. Ou seja, quando isso acontece. Dá a ideia de tempo, temporal. Aqui eu estou colocando só o nome final, né? O certo é oração subordinada, adverbial final, oração subordinada, adverbial temporal, né? Mas ali ficaria muito comprido para colocar, mas vocês compreendem, né? 3. Erasmo Carlos se reinventa depois que o movimento da Jovem Guarda termina. Também está dando uma ideia de tempo, né? Quando isso acontece. E por último, as composições da dupla aumentam quanto mais os artistas ficam amigos. Ou seja, está dando essa ideia de proporcionalidade, né? A proporção que uma coisa, né, acontece, a outra acontece na medida disso, né? Então, proporcional. Não é tranquilo? Bom, hoje nós vimos aqui que as resenhas, apesar de, né, traz tanto informações como críticas sobre as obras, inclui aí análise e referências a outras obras, e algumas classificações, né, as últimas classificações das orações adverbiais, que também sempre segue as circunstâncias que elas expressam. E antes de finalizar mesmo, só relembrando que, se você assiste às aulas via TV ou pela internet, né, pelo YouTube, que você vá no Classroom, né, lá no ambiente, e façam as atividades, né, o seu professor, ele está lá, né, para olhar essas atividades, enfim, colocar nota, corrigir, tirar suas dúvidas e tudo mais. Sugestões, reclamações, tudo, né? É um canal aí de você com o seu professor. Também lá você tem, né, um espaço lá para você validar a sua presença, né? Porque afinal, como que vamos saber se você está frequentando também, né? Então você também, é importante que você valide a sua presença. E caso você não possa, né, por algum motivo tenha problema com isso, sabe que sempre está disponível na escola, né? Entre em contato diretamente com a sua escola, vá até a sua escola, vai ter lá com certeza um momento, um dia, um horário específico para que você pegue essas atividades, né? Caso você não tenha aí muito jeito ou não consiga por algum motivo fazer isso online, você vai lá, pega a atividade por impresso, leva para sua casa, faça essa atividade, retorne, que o teu professor também vai em algum momento retirar essas atividades, corrigir manualmente, enfim. Todas as coisas estão funcionando de formas diferentes do que estávamos acostumados, mas elas continuam acontecendo, né, gente? Estamos em aula, não é? Então, vamos ficando por aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado, aproveitado e até a próxima.